Hello, how are you guys today? Welcome to our 6th class, okay? So today we are going to talk about comparisons, ok? Hoje então, pessoal, nós vamos aprender a comparar coisas utilizando adjetivos, tá? Uma aula que eu acho bem legal, bem interessante e vai ser muito importante para a sequência das aulas que nós veremos, que nós vamos então aprender então a falar sobre preferências, né? Como então avaliar as coisas. Para tudo isso, nós vamos precisar desse conhecimento que nós vamos fazer então na aula de hoje, que é utilizando então o grau comparativo dos adjetivos, tá bom? Vamos junto então? Bom, para iniciar, como sempre, né, sempre a gente inicia com alguma coisa um pouquinho diferente, né, uma conversa, um texto. Hoje eu trouxe para vocês aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre materials, ok? Então, materiais. Então vamos aprender alguns materiais que também vão nos ajudar na hora de comparar as coisas, tá joia? Então vamos lá, eu trouxe aqui então algumas imagens e aqui embaixo, aqui in the box, né, eu trouxe uma lista então de coisas, né, e essas coisas aqui também trazendo o material do qual essas coisas são feitas. Então nós vamos aí tentar descobrir qual o nome de cada um dos itens que nós temos aqui nas figuras, ok? Então vamos olhar aqui o primeiro, olha. O primeiro aqui são cachecóis, né? Bom, fica difícil de identificar a princípio o material, mas vocês lembram como é que a gente fala cachecol em inglês? Desculpem. Cachecol é scarf. Então vamos aqui, olha só, rubber duck, no, wool hat, silk scarves. Então, o primeiro que nós temos aqui são silk scarves, ok? So these are silk scarves. Então, silk é seda, né? Seda. Então, silk scarves são cachecóis de seda, ok? Silk scarves. And the second here, what is this? So this is a boot, right? What is the material? What is this boot made of? What is this boot made of? So this is a leather boot, or this boot is made of leather, ok? Então essa bota é feita de couro, ok? So this is a leather boot, ok? So this is a leather boot. And this one here, so this is a shirt, correct? What is this shirt made of? What is this shirt made of? This is a cotton shirt. Cotton shirt. Cotton é algodão. Então, uma camisa de algodão. A cotton shirt, ok? And the fourth here. This is a hat. Remember? Então, gorro é o mesmo nome em inglês do que chapéu, né? Hat. Então, what is this hat made of? This is a wool hat. This is a wool hat. Wool, lã. Então, wool, lã. Wool hat, um gorro de lã. A wool hat. And this, okay, so this is a ring, anel, ring. What is this ring made of? This is a gold ring, gold ring. So this ring is made of gold. É feito de ouro, ok? Gold ring, anel de ouro. And this, so this is a duck, right? Pato, a duck. What is this duck made of? This is a rubber duck. Rubber duck. So this duck is made of rubber. This duck is made of rubber. Rubber, então, borracha, ok? Rubber duck, pato de borracha, né? O patinho de borracha. And what is this object here? This is a fork, ok? Fork, garfo, fork. What is this fork made of? This fork is made of silver. This is a silver fork. This fork is made of silver, prata. Silver, então, significa prata. Silver means prata, ok? And the last one here we have a bottle, ok? Bottle, a bottle made of glass. A glass bottle, ok? A bottle made of glass. Uma garrafa de vidro, ok? A glass bottle. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui, olha só. Silk, então, seda. Leather, couro. Cotton, algodão. Wool, lã. Gold, ouro. Rubber, borracha. Silver, prata. And glass, vidro, né? Então aqui nós já vimos alguns materiais
E isso aí pode nos ajudar também a diferenciar, né, itens quando estivermos comprando alguma coisa, quando estivermos comparando as coisas, né? Por exemplo, se houver lá duas botas, né, você pode falar que prefere aquela de couro, né? Então a de couro é leather, né? Ou então prefere a de borracha, rubber, que é borracha, tá? Mas isso nós veremos um pouquinho melhor na próxima aula, tá bom? O que eu quero então primeiramente falar com vocês é como que a gente usa então os adjetivos no grau comparativo. O que significa isso? Como comparar duas coisas dizendo que uma coisa é mais bonita do que a outra, é mais cara, mais barata, melhor, pior, tá bom? É justamente isso que nós vamos fazer hoje então. Então a primeira regrinha que a gente tem que aprender é com os adjetivos curtos. Mas professor, o que significa um adjetivo curto? Pessoal, olha, não é tão importante memorizar isso, tentar entender isso, porque separação de sílaba em inglês é bastante complicado, é algo que em geral não se estuda, né, nos cursos, só quem realmente vai se aprofundar mais na gramática, tá? Então, a princípio, não se preocupem com isso, mas só para vocês terem, né, uma explicação um pouco mais completa, então saibam que, em regra, a gente diz que um adjetivo é curto quando ele tem uma ou duas sílabas. Isso quer dizer, então, que a maioria, quer dizer, todos os adjetivos com uma sílaba, nós vamos utilizar desse jeito, e a maioria daqueles com duas sílabas também. Porém, há exceções, há adjetivos com duas sílabas que nós vamos considerar longos, ok? Por isso que não importa tanto assim, mas vocês vão ver que, como sempre, o que vale é a prática, né, pessoal? Utilizar, praticar, ler, falar, ouvir, e é isso que vai então fazer com que a gente aprenda a utilizar. Mas é uma regrinha bem tranquila. Então, qual é a regra geral, então, para os adjetivos curtos, né? Short adjectives. Nós vamos somente acrescentar um R ou um ER no final. Mas por que um R ou um ER? Como é que eu vou saber quando acrescentar o R, quando acrescentar o ER? Na verdade, a regra diz que eles têm que terminar em ER. Então, quando é que nós vamos acrescentar somente o R? Quando o adjetivo já terminar em E. Se ele já terminar em E, aí acrescenta só o R e ele já vai terminar em ER. Se o adjetivo terminar de outro modo, em regra, nós vamos acrescentar o ER. Vamos ver alguns exemplos? So, usually we just add R or ER to the adjectives, okay? For example, here we have the adjective nice, legal, hard, duro, long, longo, fast, rápido, strong, forte, cheap, barato, ok? Então aqui eu trouxe para vocês alguns adjetivos. Todos esses aqui, para nós, são considerados adjetivos curtos, ok? Short adjectives. Então, como é que vai ficar? Olha lá. Nice já termina com E, né? Ends in E, né? Termina com E. Então, só vamos acrescentar, nesse caso, o R, né? Vai ficar nicer. E o hard? Hard termina em D, ends in D. Então, a gente vai ter que acrescentar o ER, ER, ok? Então, olha lá como é que fica, olha só. Nice, nicer. Hard, harder. Long, longer. Fast, faster. Strong, stronger. Cheap, cheaper. Ok? Então, o que significa isso? Então, eu pego aqui, por exemplo, né, o adjetivo nice, que é legal. O que é que significa nicer? Nicer significa mais legal, ok? Então, é só a gente ver, olha só, que a terminação de todos eles ficou, então, com ER no final, tá? Sabendo isso, pessoal, a gente já sabe quase aí 95%, né, dos short adjectives, ok? O resto vão ser só adaptações para a gente fazer essa terminação, tá? Mas a regra é basicamente essa. Tem que terminar em ER para a gente fazer o grau comparativo dos adjetivos curtos, ok? Vamos ver alguns exemplos e vamos ver como é então que a gente compara duas coisas. Então a gente já sabe como utilizar o adjetivo no grau comparativo. E aí, como é que a gente vai dizer que uma coisa é, por exemplo, mais legal do que a outra, né? Como falar esse do que? Esse do que ou que, né? Que no português aceita as duas formas, a gente vai usar o than. Olha aqui alguns exemplos, então, que vai ficar mais claro. Olha lá. For example, cars are faster than bicycles. Então, cars, are faster, são mais rápidos. Are faster than bicycles, do que bicicletas. Então, carros são mais rápidos do que bicicletas.
cars are faster than bicycles, ok? Another example. Silver is cheaper than gold. Silver, prata, is cheaper, ok? É mais barata do que ouro, than gold, ok? Silver is cheaper than gold, ok? Isso quer dizer, então, que toda vez que eu usar um comparativo eu vou ter que usar o than? Não, né, pessoal? Só se nós estivermos comparando na mesma frase, né? Se eu disser que uma coisa é, por exemplo, melhor do que a outra. E se tiver o do que em português, a gente tem que usar o than. Mas eu posso só dizer que uma coisa é melhor. Aí eu não preciso, né? Já está, às vezes, subentendido o que é que eu estou comparando, tá bom? Mas não se preocupem, nós vamos praticar bastante isso, tanto nessa aula como na próxima, tá joia? Bom, então, bem tranquilinho, né? Só terminar em ER, nós já estamos, então, comparando as coisas, ok? And another example, rubber is stronger than leather. Okay? Então, rubber, borracha, is stronger, é mais forte, mais resistente, nesse caso também poderia ser, né? Than leather, do que couro. Rubber is stronger than leather. Então, a borracha é mais resistente, é mais forte do que o couro, ok? Bom, pessoal, então, se a regra é terminar em ER, vamos somente ver aqui alguns casos especiais que por causa da terminação, a gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha nessa terminação, tá bom? É só isso, mas a regra continua sendo a mesma, eles fazem parte da regra, só que eles têm uma terminaçãozinha diferente, por isso que a gente vai aprender como acrescentar esse ER em alguns casos bem específicos, tá? Igual a gente fez quando tinha que conjugar os verbos na terceira pessoa do singular, quando tinha que acrescentar ing, né, o ing, né? Sempre tem algumas terminaçõezinhas que exigem adaptação, não é isso? Vocês vão ver que são basicamente as mesmas terminações e as mesmas adaptações, então é bem facinho de lembrar. Então olha lá, adjectives ending in a single vowel and a consonant, plus consonant. Então, aqueles adjetivos que terminam em a single only one, né? Single, a gente pode trazer, por exemplo, por solteiro, único, né? Então, por uma vogal única mais uma consoante. Opa, uma vogal única mais uma consoante. Lembram-se disso? Era aquilo que a gente chamava de sanduíche de vogal, né? Tem que ter, então, uma consoante, vogal, consoante no final desse adjetivo. E aí, nesses casos, a gente vai dobrar a última consoante. Também uma regra que nós já cansamos de ver, né? Olha lá. Então, no caso, big, tá vendo aqui? Olha só. Então, termina com uma única vogal e uma consoante, né? Hot, mesma coisa. Uma única vogal, single vowel, plus consonant. Fat, a mesma coisa. Single vowel, plus consonant, ok? Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Antes de acrescentar o ER, before we add ER, we have to double the final consonant. Então, antes de acrescentar o ER, nós vamos dobrar a última consoante. Olha lá. Então, big vai ficar bigger. Hot, hotter. Fat, fatter. Lembrando, então, que big é grande, né? Então, big, bigger, maior, né? Hot, hotter. Quente, mais quente. Fat, fatter, né? Que seria gordo, mais gordo, fat, fatter, ok? Então só isso, tá vendo? Olha, a única coisa que eu fiz aqui, olha só, eu dobrei o G, aqui dobrei o T e aqui dobrei o T. Só isso, bem tranquilo, né? Examples. Houses are bigger than apartments. Então casas são maiores, are bigger than apartments, do que apartamentos. Or, Joe is fatter than Jason. Então, Joe é mais gordo do que o Jason. Joe is fatter than Jason, ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, mais um caso também que a gente pode chamar de exceção, né? Na verdade não é, porque também vai terminar em ER, só que para acrescentar o ER nós vamos ter que adaptar de novo. São adjectives ending in Y, né? Os adjetivos que terminam em Y, ok? Então vamos ver o que acontece quando termina em Y. Olha lá, a gente tem, por exemplo, pretty, funny, easy, lucky. Em todos esses casos aqui, nós vamos simplesmente tirar o Y fora e acrescentar IER, ok? I-E-R, tá? Tranquilo. Então terminou em Y, acrescenta IER. Então pretty, que é bonita, né? Vai ficar prettier, ok? Prettier. Só tirei o Y e acrescentei IER, né? Funny, engraçado, vai ficar
Funnier, né? Tirei o Y, acrescentei IER. Easy, fácil. Easier, mais fácil. Lucky, sortudo. Luckier, mais sortudo, ok? Luckier, ok? Examples. English is easier than French. Então, o English é mais fácil do que francês. English is easier than French. Sylvia is prettier than Erica, né? A Sylvia é mais bonita do que a Erica. Sylvia is prettier than Erica, ok? E finalmente, então, também ainda na mesma regra geral, nós só vimos basicamente uma única coisa até agora, que é os adjetivos curtos, short adjectives, terminam em ER para fazer comparações, não é isso? E existem aqui dois que nós veremos hoje que são irregulares, não tem regra, ou seja, o comparativo deles vai ficar bem diferente, não basta acrescentar ER. Vamos ver quais são? É o good e o bad. Então, good, bom, e bad, ruim, né? Então, como é que vai ficar good and bad, então, no grau comparativo? Vai ficar good, better, melhor, tá vendo? Nada a ver, não fica gooder, né? Fica better, melhor. E bad, que é ruim, né? Vai ficar worse, pior. Worse, pior, né? Então você vê que o worse nem em ER termina, né? É bem irregular, bastante irregular, tá bom? Examples. Pizza is better than sushi, né? Eu com certeza prefiro pizza, acho que muita gente prefere sushi, mas for me, pizza is better than sushi, ok? Or, Kate is worse than Brad at sports. Kate is worse, Kate é pior do que o Brad. Kate is worse than Brad at sports. Nos esportes, né? Então o Brad é melhor, a Kate é pior em esportes, ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, e professor, então tudo isso que nós falamos vale para os adjetivos curtos, né? E o que fazer with long adjectives, né? Two or more syllables. Então, quando ele for considerado longo, é bem tranquilo também. Ao invés de terminar em ER, nós vamos acrescentar o more na frente. Olha só que tranquilo. Então, nós temos ali, ó, expensive, caro. Interesting, interessante. Boring, chato. Attractive, atrativo, atraente, né? Serious, sério. Modern, moderno. O que vai ficar então? Como dizer mais? É como fica mais próximo até do português, né? Ó, mais caro, mais chato, né? A gente vai só acrescentar um mais na frente. Eu não posso dizer, por exemplo, expensiver. Não faz sentido em inglês, ok? Eu vou ter que dizer more expensive, mais caro, more interesting, mais interessante, more boring, mais chato, more attractive, mais atraente, more serious, mais sério, and more modern, mais moderno, ok? Então perceba, pessoal, que é bem tranquilo, né? Não tem dificuldade, tá bom? A única coisa então é lembrar, se for curto, ele vai terminar em ER, se for longo, vamos ter que colocar o more na frente, tá bom? Olha, another example here. Cotton is more comfortable than wool. Cotton, o algodão, is more comfortable, é mais confortável, than wool, do que a lã. Então, algodão é mais confortável do que lã, ok? Bem tranquilo, right? More comfortable, because comfortable is a long adjective, né? É um adjetivo longo. Então, a gente usa o more, ok? Very simple. Now, let's practice, ok? Compare the following items, ok? Então, compare os itens seguintes, né? Follow, to follow é seguir. The following items são os itens seguintes. Então, aqui nós temos um celeiro, a barn, and a building, né? E um edifício, ok? A barn and a building. Vamos usar aqui o short, ok? Which one is shorter? Qual é mais baixo, né? Which one is shorter? The barn, right? So, the barn is shorter than the building. The barn is shorter than the building. And which one is higher? Qual deles, which one is higher? É mais alto. The building, right? The building is higher than the barn. The building is higher than the barn. Bem tranquilo, né, galera? Sem problemas, sem dificuldades, não é isso? Now, the next. Again, compare the following items. Olha só, agora aqui nós temos o preço, né? We have the price. So, blue shirt,
$25. Pink shirt, $36. Very expensive, right? Muito caras, né? Então vamos começar aqui com expensive. Expensive, então, caro. Qual é mais caro, né? Which one is more expensive? Então lembrando que expensive, como é um adjetivo longo, nós vamos usar com more, não é isso? Então olha só. Which one is more expensive? The pink shirt, right? So the pink shirt is more expensive than the blue shirt. Né? Então, a camisa rosa é mais cara, is more expensive than the blue shirt, do que a camisa azul, ok? Now, which one is cheaper? Qual é mais barato? Então, cheap, como é curto, né? Então, a gente pode acrescentar o ER no final. Então, which one is cheaper? The blue shirt is cheaper than the pink one. Então, a azul, the blue shirt, is cheaper than the pink one. Por que eu não coloquei aqui pink shirt? Tá? Isso é uma coisa que nós vamos aprender a fazer bastante na próxima aula, que é, ao invés de ficar repetindo alguns substantivos, a gente pode usar o one como pronome. Olha só, então aqui uma novidade, né? Acredito que muitos de vocês não tenham visto isso ainda, pelo menos não comigo, né? Então aqui, olha só, para não dizer the blue shirt is cheaper than the pink shirt, então já está subentendido que nós estamos falando de shirt, não é? Camisa. Então, the blue shirt is cheaper than the pink one. É mais barata do que a rosa. Não preciso falar do que a camisa rosa. Então, em português, a gente só suprime o camisa, ok? Em inglês, a gente não suprime, a gente acrescenta um pronome, que nesse caso aqui vai ser o one, né? Mas a gente vai ver isso melhor na próxima aula. Só quis adiantar um pouquinho para vocês aqui. Now, the next. Compare the following places. Então agora compare os locais seguintes. Olha só, we have Sahara Desert, né, o deserto do Saara, and São Paulo. The adjective here is dry. O que significa dry? Dry significa seco. Qual dos dois é mais seco? O deserto do Saara. E dry aqui, olha só, dry. Vocês acham que é short or long? Short, right? It's a short adjective. Ends in Y, olha aqui, termina em Y. Então, como é que é a regrinha mesmo? Tira o Y, acrescenta IER, right? Loses the Y and add IER. Remember? So, Sahara, or the Sahara Desert, is drier than São Paulo. Sahara is drier than São Paulo. Now, which one is more humid? Então, qual é mais úmido? More humid. São Paulo is more humid than Sahara. São Paulo is more humid than Sahara. Então veja que humid aqui foi considerado a long adjective, né? Então a gente não fala humider, a gente fala more humid, ok? Mais úmido. Existiria uma outra maneira de dizer isso, que é wet. Wet também significa úmido, molhado. Então nesse caso poderia dizer também São Paulo is wetter than Sahara. São Paulo is wetter than Sahara, ok? Now, compare the following people. Now, Herb and Larry. Which one is fat? Which one is fatter? So, Herb, right? Herb is fatter than Larry. Herb is fatter than Larry. Então, o Herb é mais gordo do que o Larry. And which one is thinner? Qual deles é mais magro? O Larry, né? Só estamos invertendo. Mas é importante ver, olha só, que thin termina, olha só, single vowel and consonant. Né? Então aqui nós temos uma vogal única e consoante no final. O que acontece mesmo? Nós vamos dobrar a última consoante, não é isso? So, Larry is thinner than Herb. Então, thinner, double N, ok? Larry is thinner than Herb. O Larry é mais magro do que o Herb, ok? And now we have Laura and Richard. Which one is faster? Okay, so looking at the picture, we could say that Richard is faster than Laura. Richard is faster than Laura. Ele é mais rápido do que a Laura. And which one is slower? Qual deles é mais lento? Laura is slower than Richard. Laura is slower than Richard. And finally, compare again the following people. We have Flavia. Flavia is angry. And Pamela is happy, right? Now, which person is happier? Está mais feliz? Pamela, right? So,
Pamela is happier than Flávia. De novo, né? Terminou em Y, tira o Y e acrescenta IER. Então a Pamela está mais feliz do que a Flávia, ou é mais feliz do que a Flávia. Pamela is happier than Flávia. And which one is angrier? Quem está mais brava, né? So here we have Flávia is angrier than Pamela. Flávia is angrier than Pamela. Então a Flávia está mais brava ou é mais brava do que a Pamela. Ok, pessoal? Então, acho que é uma aula bem tranquila, bem legal, né? É bom que dá pra gente falar muita coisa, comparar muita coisa. Então pegou um adjetivo, ou a gente vai, se ele for longo, a gente coloca o more na frente, né? O more na frente. E se ele for curto, a gente faz a terminação então em ER, ok? Na próxima aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre preferências, então como chegar a algum lugar, comparar duas coisas, dizer qual delas a gente prefere, escolher uma entre duas ou mais alternativas, e aí nós vamos usar bastante aquele one como pronome, e vamos também aprender mais uma WH questions, né? Mais uma daquelas perguntas que começam com WH. Na verdade, eu usei ela na aula toda aqui, né? Não sei se vocês perceberam, que é o which, né? Nós vamos ver a diferença também entre o which e o what, ok? Bom, então, pessoal, espero que tenham gostado da aula aí. Quem gostou, por favor, dê um like aí para mim, né, no vídeo, eu vou ficar bem feliz. Mandem seus comentários, suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder, tá joia? Muito obrigado a todos que vêm me assistindo, que vêm mandando e-mails, mensagens, agradeço muito. See you all next class.